Queria dizer que eu tô quase uma temporada de anime. Aqui é a parte 2 do vídeo 3 de Berserk. Tipo, tá, que eu tô quase, tipo, Shingeki. É a parte 2 da quarta temporada, que é a final. Eu não vou superar isso, né? O Hans vai ficar, porque... Do nome, não do anime. O do anime eu gosto do nome, mas enfim. Estamos na parte 2 desse vídeo, porque tava ficando muito longo e não paravam de passar muitos. Pois é. Mas enfim, bora falar de Berserk, que temos aí um momento onde o Guts está deixando o bando do Falcão. E lembrando que vai ter spoilers depois de eu ter soltado. Vai ter spoiler disso, então... Porque eu já soltei outros vídeos de Berserk, então eu tô entrando dentro do anime. Logo, spoilers pra todo lado. Assista próprio risco. E eu, pessoas, eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Bora falar de Berserk. Esse vídeo vai chegar até o episódio 21 do primeiro Berserk, só pra constar. Então, tipo, ele acaba no 24, essa primeira parte, se eu não me engano. Então, assim, eu cheguei ali, mas Berserk é muita coisa pra comentar. Então, se eu simplesmente deixar acabar, tipo, arcos, não cabe num vídeo. Porque é muito detalhezinho, a história é muito grudadinha. Mas, ok, chegamos num ponto da história onde o Guts tá saindo do bando. E o Griffin, antes de bater no Guts, tentar bater no Guts, não, porque o Guts foi ele simplesmente fala que prefere deixar o Guts ir, o Guts morrer a deixar o Guts ir embora. O que é aquilo? O Griffin não tinha um igual. Ele não considerava ninguém do bando do Falcão como igual. E ele nem vai considerar, porque ele viu no Guts um pouquinho, talvez, da força. Eu não entendo muito como eles se relacionam, porque o Guts parece que é força pura e o Griffin é muito cérebro. O Guts é muito músculo e o Griffin é muito cérebro. Mas eles conseguem se conversar de igual para igual, porque são criaturas fortes e eles são fora do padrão. Eu acho que o que eles têm em comum é o fato de que eles são excepcionais. E o Griffin é esperto o suficiente para ver isso. E o Guts, que não tá acostumado a ser olhado de frente, normalmente ele é olhado com um certo medo, receio das pessoas, ou até ele sente que ele não é reconhecido pelas pessoas. Ter alguém incrível como o Griffin, porque o Griffin é incrível, olhando para ele como se ele fosse gente, porque ele é gente, né? Mas olhando para ele assim de frente é algo muito importante pro Guts. Então os dois têm um laço incrível. Toda vez que o Griffin vai fazer alguma artimanha assim que ele precisava de alguém, ele tascava pro Guts. Tanto é que a gente vê isso no momento onde ele vai matar a gente, ele manda o Guts fazer isso. O Guts fica um pouco incomodado porque ele acaba tendo que envolver inocentes, mas ele faz. E aí depois a gente tem um momento onde tentam matar o Griffin, e quem mata todo mundo ali ao redor, tanto a pessoa que tentou matar o Griffin, quanto o pessoal que ajudou o Griffin a chantagear um dos possíveis assassinos dele, foi o Guts. E o Griffin chega a perguntar pro Guts, o Griffin fica preocupado do Guts tá achando ele ruim. O Griffin fica preocupado com o que o Guts acha dele. Eles têm o tanto que o Griffin considera. O Griffin não parece considerar muito o que ninguém acha dele. Ele só é simpático o suficiente com as pessoas pra manter as pessoas ali. Ele sabe que o que mantém as pessoas ao redor dele é a grandiosidade dele. Então ele só mira pra frente, ele não olha pra trás. Mas pro Guts, ele olha. Ele simplesmente vira e fala, você tá pensando mal de mim? Pô, cara, eu te meti nisso. Eu não sujei as mãos, eu não matei ninguém nessa brincadeira que a gente fez. E ele, cara, você tem um sonho incrível. E você precisa fazer isso pra chegar lá. Tá falando agora. E eu literalmente matei 100 vezes de uma vez, da última vez que eu fui dar um rolezinho por aí. Que isso? E aí o Griffin fica aliviado, ele parece aliviado. Ele não é uma pessoa super expressiva, mas ele parece aliviado. E você vê que quando ele tá muito feliz, ele fica com a cara contida, ele olha pro Guts e ele sorri. Então assim, ele simplesmente vê no Guts um amigo. Ele vê o parça dele ali. E aí o Guts ter saído pro Griffin foi meio complicado. Foi tipo assim, o Griffin ia se sentir sozinho e ele caiu em desespero. E aí, nisso o Guts não percebeu. E uma coisa que eu não entendi era que o Guts queria alguma coisa. O fato dele ser mais forte que o Griffin, se ele almejasse, se ali ele percebesse assim, o Griffin era o topo da força, porque ele me derrotou e eu fiquei encanado. Agora que eu derrotei ele, eu posso usar, porque ele vai se meter em problemas loucos, pra chegar mais alto. Talvez agora com o fim da Guerra dos 100 Anos, não. Talvez o bando do Falcão fosse ficar cada vez mais morno. E aí o Guts ia embora, sabe? Mas não, antes disso acontecer, o Guts falou assim, vamos embora. E o objetivo dele ali não era ficar mais forte, ele só tava lutando pra sobreviver e sobrevivendo pra lutar, porque é tudo que ele conhece. Ele fala várias vezes que ele só conhece campo de batalha desde criança e mais nada. Ele não sabe o que é não viver matando outras pessoas. Então, simplesmente, ele sai atrás de um objetivo. Não atrás de outras batalhas pra se fortalecer, mas de um objetivo. E aí, até ali, eu ainda tava achando que o Guts queria era superar o Griffin em alguma coisa ou se igualar ao Griffin em alguma coisa.
E ali ele superou o Griffin em força. Nada que não pudessem ficar, um ganha depois outro ganha, um ganha depois outro ganha, meio que Gai Kakashi vibes. Mas aí eu percebi que não era aquilo. Ele tava caçando, ele queria ter um objetivo, ele queria ter talvez um topo pra chegar, mesmo que fosse algo inalcançável. É isso que ele tava sentindo que poderia tornar ele inferior. Agora que ele tem, não tem por que ele não ficar no bando do Falcão. Só que ficando do lado do Griffin, não tem como você não ser arrastado pelos sonhos dele. Porque ele é muito ardiloso, ele atrai as pessoas naturalmente, ele é muito carismático. E ainda, por cima, tipo, cara, mesmo se você não quiser participar, ele vai te encaixar ali. E o Guts gosta do Griffin, e o Griffin gosta do Guts. Então ele vai ficar solicitando o Guts pra fazer as coisas, e o Guts vai fazer. Então, ele realmente não pode ficar no banco do Falcão, senão não rola pra ele. E aí ele vaza. E aí, um ano depois, cara, a gente teve o time skip. No episódio seguinte, eu achei que a gente ia ter o que aconteceu com o Griffin, porque deu um rolo lá que eu já vou explicar. Mas não, a gente tem um time skip de um ano. E o Guts descobre que o bando do Falcão é liderado pela Casca e tá escondido no meio da montanha sendo caçado. Quê? Por quê? Quando o Guts saiu, o Griffin sentiu um vazio muito grande. Aí, cara, tava no momento em que talvez o Griffin fosse cometer um erro. Por causa que ele tava no momento que ele tinha brecha pra relaxar. Só que se ele relaxasse, ele podia cometer um escorrego grave. Só que não foi isso que aconteceu. Ele ficou desesperado, em vez de cometer talvez um deslizinho que pudesse custar caro. Não, ele simplesmente chutou o balde. O que ele precisava fazer agora é ficar meio low-key e continuar crescendo a reputação dele no reino pra poder pedir a mão da Charlotte, que é a princesa. E aí, quando o rei morresse, o que ele poderia arranjar de acontecer mais cedo, ele já matou a rainha mesmo, ele virava rei e pronto. Ele tava na cara do sonho dele. Só que a perda do Guts foi tanta que ele simplesmente invadiu o quarto da Charlotte. E aí ele beijou ela. E aí ela ficou tipo, cara, meu Deus. E aí ele falou assim, deixa disso, só vamos nos entregar. E aí ele simplesmente ficou com ela, ele dormiu lá com ela. E aí o empregado viu. Ela colocou, aliás, sempre deixei a chave na porta para as pessoas não olharem pela fechadura. Que isso? Ela viu, meteu o olho na fechadura e viu. E não tem como não reconhecer o Griffin, né? Porque, tipo, ele é muito distinto. Então ela bateu o olho e falou assim, mano, é o Griffin. E mesmo se não reconhecesse, o que acontece? Ele ficou um tempão lá. Ele dormiu lá. E ele pulou o muro na manhã seguinte pra fora do quarto. Cara, aquela Valerie chegou na hora pra pegar ele. E o Griffin saiu andando tão desolado que ele largou a espada. Então ele podia ter lutado e fugido, pelo menos. Não, ele foi capturado. E ele foi preso. O bando do Falcão foi chamado pra dar uma volta pelo Griffin. E aí, de repente, eles se viram caçados. Ou seja, o Griffin tá preso há um ano, sendo pesadamente torturado. Ele tá ali aturando, mas tipo assim, gente, ele tava na cara do sonho dele. Aí ele perde o parça dele. Ele joga tudo a perder o sonho dele. Ele perdeu o bando dele agora é 1/5 do que era antes, em termos de números. Tanto de pessoas que morreram quanto pessoas que fugiram. Porque quem fez o bando do Falcão foi o Griffin. Eles são fortes. E a Casca é uma ótima líder. Mas tá todo mundo atrás do bando do Falcão. Então não tem como ela sair daquilo. Sem falar que o Griffin é, de novo, outro nível. Cara, fudeu. Aí, basicamente, o Guts chega lá e fala, ei, galera, papapá, e ajuda o bando do Falcão que tava assim por um trizo de cair por terra. E aí a Casca fica meio assim. E, tipo assim, cara, ele largou o bando e 10 segundos depois, no dia seguinte, o Griffin foi pego, sabe? Não tem como ela não culpar o Guts, porque ela já tem histórico de jogar as coisas em cima dele. A culpa não foi dele, mas meio que foi dele. Porque ele não achou, ele achou que o Griffin, ele colocou muito o Griffin no pedestal. Acho que no meio dessa brincadeira, todo mundo coloca muito o Griffin no pedestal, só que ele também é gente. E a Casca vê isso, ela vira pro Guts e fala, o Griffin também é gente, você sabe disso? Ela briga com ele e fala que o Griffin também é gente. E depois da saída do Guts, ele ficou arrasado o suficiente pra cometer o deslizes que ele cometeu. Então, simplesmente o Guts não acredita nisso, mas é a real. O Griffin também era gente. E quem ele sentia que podia ser gente perto era o Guts. E aí o Guts saiu e ele se sentiu desolado. Saiu por falta de habilidade do Griffin, porque se ele tivesse ganhado a batalha, ele ia subjugar o Guts, machucar o Guts e manter o Guts no bando. Aquilo foi loucura, gente. Eu fiquei, tipo, maravilhoso. E aí, depois de conversar um pouco com o povo, ele decidiu que vai ficar ali pra tentar resgatar o Griffin. Ele vai resgatar o Griffin. Só que temos que bater um papo com a Katsuka, não é mesmo? Que ela é a líder do bando e tudo mais. E aí eles começam a conversar. Aí eu volto meu problema com a Katsuka. Eu tenho um sério problema com ela, vocês sabem. Mas simplesmente ela começa a falar as coisas pra ele, o que foi totalmente sensata. E aí ele ficou muito chocado em lembrar que o Griffin era humano. A Katsuka ficou assim, cara, eu tô cheia. Aguentar o bando inteiro nas costas. Depois que você foi embora, eu percebi, na verdade, já tava óbvio que a Katsuka não tem lugar do lado do Griffin. Ela já sabia que ela não ia ser par romântico do Griffin nunca, porque ela sabia que o Griffin ia atrás da Charlotte. Mas ela achou que ia ser a espada do Griffin. Só que a espada do Griffin era o Guts. Isso tava bem óbvio. Toda a tramóia que ele tinha, quem ele encaixava era o Guts. O Guts era o cara que ele era imprevisível um pouco no campo de batalha e o Griffin armava os planos dele já sabendo que o Guts talvez largasse mão e fosse fazer outra coisa. Ele armava pro Guts poder fazer o que quisesse no meio da guerra. Então, tipo, o Griffin. Esse era o Griffin com o Guts. Então ela já sabia que ela não ia ser par romântico dele. Ela já sabia que ele não considerava ela, assim, a arma. E tanto é que o Guts saiu, o Griffin caiu na hora. Então, não tem lugar pra ela. E aí ela ficou assim, cara, eu me dediquei a esse cara e eu não tenho nada pra mim aqui.
aqui e agora eu tô sustentando esse bando, porque eu sinto que se eu largar o bando e sair correndo, eu vou entrar em desespero. Quer saber? Dane-se. E aí ela se jogou assim, mó dramática, ela parou e o Guts ficou assim, cara, você tá louca? Ela, e ela caiu do penhasco. E eu fiquei assim, meu Deus, ela se matou. E aí o Guts segura ela, né? Detalhe, ela tentou bater no Guts com a espada, errou várias vezes, porque o Guts é bem forte. Aí uma hora o Guts deixou ela acertar. Então 10 segundos atrás ela tava batendo no Guts, mas ela não queria que ele se machucasse, mas ela queria bater no Guts. Era só pra acalmar um pouquinho a raiva. Aí ele se machucou, ela ficou chocada, e culpa dele porque ele não desviou. Aí ela tenta se matar, e aí até aí tá escalando. Aí o Guts salva ela. Assim que o Guts puxa ela pra terra, ela fica assim, são idiotas sempre se ferindo. E ela abraça ele. Eu fiquei, gente, impressão minha, ou as emoções da Katsuka sempre vão daqui pra cá, muito rápido. Ela escala muito rápido pro meu gosto. Então, gente, por um minuto ela tava batendo no Guts, sem querer que ele se machucasse. Até eu achei, assim, bateu, assim, achei tranquilo. Aí 10 segundos depois ela pulou do precipício do nada, foi um pouco melodramático, mas ela pulou e fazia sentido que ela tava com muita peso nas costas. Aí 10 segundos depois ela tava abraçando o Guts. Aí o Guts olhou pra ela e ficou assim, foda-se. E aí ele beijou ela. E eu, meu Deus, o negócio escala muito rápido nesse anime. Foi coisa assim de um episódio, isso tudo, sabe? E aí eles ficaram ali, cara, largados e pelados no meio da selva. Eu fiquei assim, gente, o bando deve estar a uns metros de distância. Tá todo mundo machucado, desesperado, e ao mesmo tempo tentando resgatar o Griffin, porque eles sabem que o Griffin sobe o bando do Falcão na hora. E aí, simplesmente tá os dois ali, os mais fortes do bando, o Guts tecnicamente não é do bando, mas os mais fortes, largados e pelados a 10 centímetros pra cá, sabe? Eu fico assim, gente, será que o povo não tem ouvidos? Eu fiquei bem preocupada com isso, mas ok. Beleza. Aí, os dois continuam conversando depois do momento de amor lindo deles. E aí, simplesmente, o Guts fala assim, não, depois que eu resgatar o Griffin, eu vou embora. E aí a Katsuka ficou muito puta, tipo, então por que você me beijou? Tipo, simplesmente você vai me largar, então você é que nem o Griffin, né? Você sai atrás dos seus objetivos e eu que me ferro. E o Guts fala, não, você vem junto comigo. E aí a Katsuka perde tudo ali, né? Maravilhoso. Ela topou, porque ela tá cheia já do bando Falcão. Muita coisa pras costas dela. Ela não é reconhecida quanto deveria pelo Griffin. Então, tipo assim, ele nunca vai botar a confiança nela que botaria no Guts. Ela nunca vai ser incluída por ele. E ela sabe que não vai ser par romântico dele. Então, pra ela, é melhor ir com o Guts. Ela precisa ter alguém que seja o suporte dela. Não de, tipo assim, precisar ficar apoiando ela. Ela é forte pra caramba. Ela é muito forte. Mas ela precisa de alguém que seja, assim, a pessoa com quem eu me importo. Ela precisa ter alguém pra cuidar e vigiar, senão ela se sente vazia. E o Guts trouxe essa pessoa. E agora, bora resgatar o Griffin, que são os 3 últimos episódios desta parte de Berserk, porque tem mais. Mas enfim, esses foram os comentários desse episódio de Berserk. Continuo achando o Katsuka irritante. Achei ela e o Guts fizeram um ótimo casal, agora que eles pararam de se matar a cada 5 segundos. E o Guts encontrou aí que a meta de vida dele não é... Ele não gosta de bater a espada pelos outros. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa reunião dele com o Griffin. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de Berserk. Bye, bye!